A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda lambe sabão, igual o Draco Malfoy, melhor não ouvir o podcast, hein? Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 11º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a bordo do Expresso de Hogwarts. Os nossos episódios levam sempre em consideração tudo o que já aconteceu nas obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje. Então, se você ainda não sabe o que realmente aconteceu com o Olho Tonto Mude de podcast. Perfeito! Eu sou o Igor Moreto, que bateu a porta com a força de todo o meu ódio e quebrei o vidro do trem. E eu tô aqui com a Nayara Sevciuk, que é a única pessoa que leu Hogwarts, uma história. É verídico. Foi legal, amiga? Seu Goodreads tá atualizado? Tá atualizado, foi uma leitura muito prazerosa, ótima, recomendo. E também, junto conosco, está Daniel Honório, o filho, que usa Podflu pra invadir a casa dos outros e roubar o pouco que eles têm de comida. Gente, eu vou usar o meu Podflu pra roubar todos os ovos de Páscoa de vocês. O auxílio emergencial não tá dando. E hoje a gente vai falar sobre olhos tontos, latas de lixo e spoilers de um tal de grande evento em Hogwarts. Nayara Sevciuk, se o pessoal que está nos ouvindo quiser entrar em contato com a gente, fazer um feedback, fazer uma reclamação, cancelar a gente, falar que a gente tá passando pano para as pessoas erradas, como que elas podem fazer? Olha, vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Facebook é mais ou menos, né? Vocês também podem mandar e-mail, cartinhas, mimos, se quiserem, para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, que o pessoal fica conversando lá o dia inteiro, é muito legal, sobre diversos assuntos. E dá pra mandar também o feedback dos episódios por lá com a hashtag feedback. A gente também aceita feedback por áudio, daí aparece lá no Metendo a Colher também. Tá só fraco entrar de feedback por áudio, hein, gente? É bom mandar. Manda lá, que é legal. Você pode entrar no Telegram através do link t.me/o Grupo Elefante. Lacrou. E a gente também tem novidades. Desde 2 episódios atrás, a gente criou um servidor no Discord. Caso você não conheça, o Discord é um aplicativo que foi criado para gamers se comunicarem enquanto jogam. Mas agora ele foi invadido pelo resto da população, pelos outros nichos, inclusive pela Casa Elefante. E agora a gente tem um servidor lá com vários tópicos, vários grupinhos, várias coisas separadinhas pra gente comentar. E também tem RPG, também tem sprint de escrita. Tem várias coisas, gente. Pra entrar lá no nosso Discord, no nosso servidor do Discord, procura aí no post do episódio, na descrição do episódio, no seu aplicativo preferido de podcast onde você está nos ouvindo, pelo link do convite do servidor, e aí você vai poder entrar. Quando você entrar lá, entra na abinha de apresentações e se apresente pra gente, gente. Será um prazer conhecer todos vocês. Agora que os serviços foram todos dados, paroquiais, como diz a Nayara, a gente vai para o duelo de resumos, onde a Nayara e o filho vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma passagem, uma frase da escolha deles. Não. Quem vai ganhar o duelo é quem fizer o capítulo completo, ou pelo menos o melhor, em menos de 30 segundos. Ou em 30 segundos exatos, né? Só Deus dirá. Então, vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai começar. Nayara, você quer o quê? Par ou ímpar? Ímpar. Tá bom. E a Nayara ganhou, tirou 5. Nayara lacrou. Quem você quer que comece, você ou o filho? Eu vou começar. Ih, lacrou. No episódio passado você deixou a convidada pobre fazer primeiro. E eu perdi. E ela ganhou. Então vai. Nayara Sevciuk, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Bordo do Expresso de Hogwarts em 3, 2, 1, já! Tá todo mundo triste porque vai ter que voltar pra Hogwarts. Eles tomam um café, o Arthur recebe um chamado do Amos Diggory pela lareira. Eles conversam sobre um babadeiro de olho tonto mude, que ninguém sabe quem que é, mas todo mundo sabe quem que é, só o Harry que na verdade não sabe quem é.
Eles vão pra Hogwarts, porque a senhora Weasley consegue ligar lá pro táxi. E aí, né, no Expresso eles conversam com o Malfoy. Tem um monte de segredinho de alguma coisa que vai acontecer lá. O Malfoy quer ir pra Durmstrang. E acabou. Isso aí. Nossa, Hoje muito foi rápido. péssimo. Eu acho que foi bem, mas vamos ver o seu concorrente. Daniel, como você tá se sentindo? Você acha que vai bem? Eu sempre fico nervoso, amigo, de verdade. Mas eu tô nervoso. Mas vai dar tudo certo. Mesmo se você perder, você não perde nada, né? É só uma brincadeira. Mesmo se eu perder, já deu certo. Nem quem perder, nem ganhar vai... Não, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder, entendeu? Vai todo mundo perder. É isso. E tava certíssima a Dilma, todo mundo fazendo piada com essa frase. Pois é. E foi isso que aconteceu. Mas então tá. Daniel Honório, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Bordo do Expresso de Hogwarts em 3, 2, 1, já! Weasley e companhia voltaram pra casa depois da Copa de Quadribol, que foi um fiasco. Eles acordam de manhã e o Sr. Weasley recebe um Skype lareira pra ouvir uns babados do Ministério sobre o Olho Tonto Moody, que tem uma má fama e o Harry não sabe quem é. Chamam um táxi e eles vão Eles vão pro Expresso de Hogwarts, todo mundo fica, ei, vai acontecer uma coisa muito legal em Hogwarts, e as crianças ficam, o que é? Conta pra mim. E ninguém conta. E aí o Draco chega e fala, vai acontecer uma coisa muito legal, o que é? E aí ele sai e não conta acabou. também. Ah! Gente, difícil, hein? Acho que vocês foram pau a pau. Não significa que foram bem. Não foram o melhor possível, né? Mas já que é só isso que temos, eu vou dar a vitória para Daniel Honório. Machista! Porque eu acho que ele deu um foco importante nos spoilers que acontece pelo capítulo sobre o torneio Tribruxo. Mas eu falei disso também. Mas você falou só numa passadinha, né, Nayara? Tá. Tudo Esse bem, eu foi- sempre ganho mesmo. Cansada de ganhar. Exausta de iniciar debates. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Todos se preparam para a viagem de ida a Hogwarts e são surpreendidos por uma notícia vinda da cabeça de ovo barbada de Amos Diggory, de que um certo olho tonto surtou na madrugada. Sr. Weasley sai às pressas e Molly leva as crianças à plataforma. No trem, eles ouvem boatos sobre o grande evento que acontecerá em Hogwarts e reencontram amigos. Eu achei Não, péssimo esse resumo, Igor, você perdeu. Olha o rancor. É que esse resumo tem que ter 15 segundos, você não tá entendendo. Eu acho que teve 16. Mas filho, meu filho, Eu. por onde você quer começar? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu quero começar falando do Olho Tonto Moody, porque, como a gente citou, acho que a gente já citou isso, é a primeira vez que ele aparece, né? Em Harry Potter. Porque eles receberam aquele Skype lá, e aí fala dele, todo mundo, o Harry fica, quem é ele, não sei o quê. E conta que ele tava, o que é esse gossip que tá acontecendo na Skype lareira é o seguinte, que o Sr. Diggory disse que precisou ir pro escritório mais cedo. Despacharam umas corujas e encontrou o pessoal do uso indevido da magia de saída. Aparentemente, os vizinhos trouxas do Olho Tonto Moody ouviram estampidos e gritos. Então chamaram, como ele diz, a polícia. E aqui vamos Pra quem não enfatizar... entendeu, é polícia. Vamos enfatizar como os bruxos conhecem pouco os trouxas, né? Pelo amor de Deus, não consegue falar polícia. Enfim, e aí é a primeira vez que o Olho Tonto é citado e aparentemente ele é um cara super excêntrico e aí ele já é maluco e perturbado da cabeça e ele ainda atacou umas pessoas que invadiram o jardim da casa dele, porque entraram sorrateiramente na casa e foram atacados pelas latas de lixo. E esse incidente todo me got me thinking, porque é a primeira vez que ele é citado, e aí a gente sabe que lá na frente vai ter aquele plot twist dele, né? Será que essa invasão aí é o que eu tô pensando, que vocês também estão pensando agora? Será que nesse momento ele foi trocado?
Ou ele ainda é o Olho Tonto Moody original? Foi essa a invasão que aconteceu? Foi esse bafafá? Foi. Foi, né? A Nayara fez uma pesquisa e trouxe aqui os boletos de um Minuciosa. trecho do capítulo Veritaserum, lá no final do livro, em que o Bartol Crouch Jr., que é quem era esse Bartol que explicou o que aconteceu para as autoridades lá do ministério aqui, né? Que ele fala que ouviu os intrusos no jardim, disse que entraram na casa e que foram atacados pelo lixo. Quem disse isso, na verdade, não foi o Olho Tonto, né? Aí já foi o Bartol Jr. dando relatos do que tinha acontecido. Lá no capítulo Veritaserum, sob efeito da poção, ele relata o que aconteceu. Babado. Ai, gente, eu adoro isso. Que uma coisa lá do comecinho e aí vai desenvolvendo. É tão perfeito. Mas o que aconteceu, Nayara? O Bartô e o Rabicho fizeram todo esse auê, né? Eles prepararam uma poção polissuco, foram até a casa do Moody. O Moody, como um bom Auror, resistiu. Aí houve uma grande confusão, que eu imagino que seja a parte das latas de lixo, né? Uhum. E eles conseguiram dominar o Moody. Então, eles pegaram o homem, enfiaram ele num malão mágico, tiraram os fios de cabelo e colocaram na poção. Aí o Bartô virou o Moody, pegou uma perna dele e o olho, a perna de pau dele e o olho, e já estava pronto para enfrentar o Arthur Weasley quando ele viesse resolver o caso, né? Aí ele espalhou as latas de lixo no quintal, contou pro Arthur que tinha ouvido intrusos lá na redondeza da casa e que colocaram as latas em movimento. Aí ele pegou umas roupas do Moody, os detectores das trevas que ele tem, que inclusive aparece no filme, guardou tudo no malão como os pertences dele e foi embora pra Hogwarts. Sim, e essa coisa do Arthur chegar pra interrogar ele ainda não aconteceu aqui na nossa releitura, né? Vai acontecer nos próximos capítulos. Ele faz a fic dele. Mas eu imagino, gente, isso aí é headcanon meu, né? Quando eu tava fazendo a pauta e aí a gente achou esse trecho lá do Veritaserum, eu pensei, por que ele citou o Rabicho aí, né? Primeiro que ele tava com a Veritaserum, né? Então ele fala tudo que é verdade. Mas eu acho que é importante o Rabicho estar lá, porque isso dá um pouco mais de verossimilhança para essa invasão. Porque pensemos que o Olho Tonto é um ex-Auror, né? Então ele deve ter todo tipo de dispositivo contra ataques na casa dele. Só que o Rabicho, sendo um animago, que é um rato, deve ter tido um papel importante nessa invasão, né? Ele pode ter entrado pelos negócios de ar, Pelos encanamentos pela do janela, castelo. alguma arestrinha, sei lá, e ajudado o Bartô dessa forma. Pra mim agora já é headcanon isso. Já que a gente tá falando aqui de semelhanças entre capítulos, é legal o Rabicho, esse headcanon que o Igor falou, que agora é o Viziel, da importância do Rabicho nessa invasão, porque no capítulo anterior o Harry tava muito preocupado com a profecia da professora Trelawney e o próprio Rabicho. Verdade. Rabicho sempre sendo lembrado como o braço direito de alguém, né, nas tretas. Nunca é ele o protagonista, né? Depois o Harry vai jogar isso na cara dele no Tem final. gente que não nasceu pra ser protagonista, nem da Ai, própria que horror. história. E nessa conversa também, a gente vê que o Diggory, ele foi pedir ajuda do Arthur pra que o Arthur ajude a limpar a ficha do Olho Tonto Moody. Isso vai para a planilha de motivos pelo qual Arthur é corrupto. Mais um. Mas a lógica é interessante, né, por trás disso. Ele queria que o Arthur fosse lá pra dizer que as latas de lixo agiram sozinhas, né? Porque isso é um artefato trouxa. E como os artefatos trouxas são de responsabilidade do departamento do Arthur, o Arthur poderia passar esse pano e ser considerado confiável nessa informação. Ele ainda dá um ar na fala dele de que precisa dessa desculpa porque o departamento... Fica nas entrelinhas, né? De que, vamos dar essa desculpa porque ninguém se importa com o seu departamento mesmo, Arthur. KKK. Foi basicamente Faz isso. alguma coisa. Ai, gente, é muito triste. Mas tem mais essa pra conta do Arthur, né? Parabéns. Parabéns. Mas ele que o Arthur fez. Mas ele ia dizer, não, gente, já não se importam com o departamento dele. Ele precisa citar a família dele. Ele vai dizer, não. Gente, eu não culpo o Arthur, mas essa conversa da corrupção do Arthur, gente, já deu muito pano pra manga. Quando a gente for fazer
o nosso especial Arthur Corrupto ou Weasley. não. de psicanálise dos personagens, a gente fala sobre a corrupção do Arthur e por que tá tudo bem ele ser corrupto. O Bueno. Por que ele queria tanto limpar o nome do Olho Tonto? Eu não lembro. Eu acho que pode ser porque eles eram amigos, né? Tipo, ai, não deixa o pessoal do Mais que Os amigos. Indevidos da Magia fazer nada pro Olho Tonto, coitado. Pensa na ficha limpa dele, ele fala até, né? Então acho que é uma coisa de amizade mesmo, assim. De cúmplices, de um resgate. Mas vamos ficar de olho. Talvez tenha essa resposta no decorrer do livro. Não lembro direito. Mas tem uma informaçãozinha nessa conversa que eles falam que o Olho Tonto, esse tal aí, vai começar um novo emprego hoje. Uai, que que será? coincidência, Ora. né? Será Dia que 1º vem de aí? setembro? Eu Onde acho será vem, que ele hein? pode começar um emprego novo dia 1 de setembro? Sendo uma pessoa que interessante. mexe com defesa contra as artes das trevas. Ele vai mudar pro departamento do Arthur. Por isso que tá pedindo ajuda. Ah, Ele vai virar polícia. Vai pela polícia. É claro, né, gente, que quem já leu sabe o que vai acontecer aí. Mas eles quiseram dar uma... Esse capítulo é o capítulo do vem aí. Uhum. É só isso. sim. Tem coisa de vem aí até de Relíquias da Morte. Vem Mas a aí gente já chega lá. mesmo. O nome do capítulo devia ser Vem Aí. É. Lista de coisas que vem aí. Mas outra coisa também sobre o Moody é que todos os Weasley já ouviram falar dele, né? Coisa que deve ser um resquício do fato do Arthur dever fofocar tudo que acontece no ministério lá em casa, né? E aí, como o Arthur deve ter trabalhado enquanto o Moody ainda era auror, ele devia trazer várias coisas. E aí a gente fica com a impressão de que ele é uma pessoa meio doida mesmo, né? Tanto pelo nome dele, que é Olho Tonto, até pelo o que acontece, né? Pelo que eles dizem que ele faz. Aí, pra dar uma amenizada, a senhora Weasley fala: ai, mas o seu pai gosta muito dele. E aí os gêmeos falam: ah, mas o papai, né? Ele coleciona tomadas, né? Então, Doidinho. achei meio chato. Mas eu também... ai, os gêmeos... ai, não vou mais falar dos gêmeos. Ai, amigo. Mas eles você também tem uma falam vida. que ele é amigo do Dumbledore. E inclusive os gêmeos falam que, tipo, tá, isso aí não quer dizer nada. Porque o Dumbledore também é meio... É verdade. Eles Homofobia. tiram uma com o Dumbledore também. Se fosse no BBB, o público já tava falando: isso daí é porque ele é homofóbico. E não é? É ou não é, não é? É. Mas, gente, quem é o Olho Tonto Moody de fato? Será que essa impressão dele, que fica nesse capítulo, condiz com a realidade que a gente conhece depois na Ordem da Fênix? Qual a opinião de vocês? Eu vou confessar pra vocês que faz muito tempo que eu não leio Ordem da Fênix, então eu não lembro muito bem da personalidade dele. Amigo, sim, Mas- eu ia falar isso. Eu ia falar, inclusive, que eu vou descobrir a real personalidade do Olho Tonto nessa releitura que o Casa tá fazendo. Não exatamente agora, né? Porque afinal não vai ter ele original, mas nos próximos. Até porque eu tenho muito na minha cabeça sobre os filmes, porque é muito mais fácil de você rever várias vezes do que reler várias vezes, que é muito mais rápido. E aí o Olho Tonto basicamente não existe depois do quarto filme. Então meio que a única coisa que tem dele é a personalidade de quando ele é o Bartol Jr. Inclusive, eu fico assim que nos filmes ele continua agindo da mesma maneira quando ele aparece depois. E eu fico... tudo bem que o Bartol estudou, né? Pra se fazer passar. Mas ele não consegue... O Olho Tonto é aquilo mesmo? Cuspido escarrado? Não é, ele tem que ter uma diferença, né? Tem uma ressalva. Eu acho que o Moody, ele continua completamente esse mesmo Moody de Cálice no filme da Ordem. Sim. Mas eu acho que isso aconteceu porque a Ordem é o único filme que não foi roteirizado pelo Steve Kloves. Então eu acho que pode ter havido algum tipo de desentendimento sobre a narrativa. Eu acho que o cara que chegou, ele pode ter assistido o quarto e falado: ah, é Olho Tonto e tal, e ele escreveu esse personagem. Perfeito. Mas, em Relíquias, na cena do Seth Potter, eu sinto uma grande diferença.
Ah. O que eu acho que pode confirmar que talvez se fosse o Steve Kloves que tivesse escrito Ordem da Fênix, ele tivesse feito um olho tonto diferente. Muito bem. O que eu acho é que, respondendo a pergunta original, é que ele não é muito parecido com o que a gente vai conhecer em Ordem. Porque, assim, a imagem que passam dele aqui, sem ver ele ao decorrer do livro, Bartô. Tipo, só até agora esse capítulo. Uhum. É que ele, tipo, sei lá, participou de muitas caçadas e guerra e ficou totalmente maluco. É como se fosse Eu um soldado que volta da guerra e fica tantando. Sim, Cheio de mas eu traumas. acho que ele tem os traumas dele, porque ele realmente passou por muitas coisas. Mas eu não acho que ele tenha ficado, tipo, louco, sabe? Eu acho que ele tem muita precaução com as coisas, tipo, tá sempre atento. Mas não que ele tenha ficado doido. Só que eu acho que o comportamento dele ao longo do livro todo do Cálice, eu acho que vai corroborar essa visão inicial que é apresentada nesse capítulo, sabe? De que ele é meio paranoico, sim. Aham. Mas é porque, por exemplo, o Bartô, que ele estudou o Moody, mas ele não conviveu com ele pra ver como que ele é. Então ele pode ter feito igual a gente até agora, que sabe informações contadas por terceiros, entendeu? Fofoca. É. E daí E vem a veio bem a interpretação. calhar, porque como ele pegou só o estereótipo do olho tonto, ele age como todo mundo espera que o olho tonto fosse agir. Então ninguém Exatamente. desconfia de nada. Outra coisa do olho tonto que eu acho interessante a gente pontuar, que ele tem o mesmo arquétipo do Cormoran Strike, né? Que é o protagonista dos livros que a Rowling escreveu depois de Harry Potter, que é a série do Cormoran Strike. E ela deve ter, a Rowling deve ter algum tipo de aproximação com esse tópico, né? Então ela deve ter pesquisado bastante sobre estresse pós-traumático para poder fazer essa personalidade do Moody, que é interpretada pelos outros como maluquice, mas que para ela talvez esteja intrinsecamente ligado ao fato dele ter sido esse auror que lutou muito e que foi muito responsável por muitas prisões, né, de pessoas das trevas. Eu acho interessante a gente olhar. Eu sempre que eu olho pro Moody, eu vejo o Strike, assim, porque até o negócio da perna eles têm em comum. É mesmo. São dois personagens que são pessoas com deficiência e que têm histórico traumático de guerra ou de batalha, assim, né, no caso do Moody. Nesse início de capítulo, além de ter a primeira menção ao Moody, também tem a primeira menção ao cargo do Moody, que vai dar muito o que falar, que é a profissão de auror no mundo bruxo, né? E aí eu fico, Sim. não sabe falar polícia, mas auror, né? Então quer Pois é. dizer... Inclusive, a profissão de auror, ela dá a possibilidade de uma frase maravilhosa que vai aparecer em Ordem da Fênix, que é a conversa da Minerva com a Umbridge, que é quando o Harry tá falando que quer ser auror, não sei o que lá, e daí a Umbridge fica dando aquelas tossidinhas e a Minerva oferece pastilha pra ela. Ai, eu amo. Eu amo. Ai, Minerva, como te amo, como te amo. Gente, eu só queria desabafar aqui que eu peguei, por algum motivo, eu peguei uma birra de auror. Eu acho que é birra de fandom, eu acho, porque... Não é uma coisa ruim, não é uma trajetória ruim, uma narrativa ruim ao longo dos livros. Mas é que eu acho que... Não sei, acho que essa birra vem de que a galera fala tanto e acha isso tão maneiro que eu fico... Ai, calma, é só uma polícia. Isso Então... é a mesma coisa que acontece com a Grifinória. Só isso que eu tenho pra falar. Sim, acho que sim. No caso, eu gosto da Grifinória. Mesmo com todo mundo ficando, Grifinória, não sei o que, Grifinória. Mas eu ainda gosto porque não tem como não se apegar. Porque a gente vive dentro da Grifinória durante os 7 livros, né? Querendo ou não. Então... Eu acho que, assim, quando a gente tá lendo pela primeira vez, sem a influência do fandom, sem a influência de, sei lá, uma interpretação um pouco mais abrangente, que é o que a gente pode fazer agora, a gente acha o Aurora a profissão mais top, lacrante de todas, né? Porque o nosso heróizinho quer ser Aurora, então só pode ser a melhor profissão. Sim. Mas depois a gente cresce e a gente percebe que a Aurora nada mais é do que a polícia, né? Exato. E a gente...
Please. Não é como se o Harry fosse ficar invadindo o dungeon de Hogwarts todo dia no emprego dele. Então, será que o Harry vai ficar indo atrás de gente que tá usando Billy Wig pra flutuar e se sentir chapado? Porque é isso que a polícia aqui faz, né? Amigo, as Então- pessoas... Ah, não sei, os eu bruxos gosto. usam Billy Wig pra ficar chapado? Aham. Passado. Então, a gente espera que os Aurores sejam melhores. Na verdade, na história, né, os Aurores, eles lutaram contra o Voldemort, né, na Segunda Guerra. Então a gente espera que eles sejam mais éticos do que a nossa polícia. Se tiver algum policial ouvindo, ai, será que eu vou ser preso? Ai, meu Deus. Not Me personal. prende, eu não tô nem aí, não fiz nada. Falou mal da polícia, minha filha. Vamos mudar de assunto. Mas, gente, uma última coisinha pra gente falar sobre o Moody. O que vocês acham da tradução do nome dele? Que Muito em boa, português- nunca errou. Que em português do Brasil ficou Olho Tonto Moody e em Portugal ficou Olho Louco Moody. Qual vocês preferem? Eu gosto de olho tonto. Porque eu Eu também imagino o gosto. olho dele, tipo, se mexendo bem doido, assim. Olho doidinho mude. Eu preferia. Mentira. Eu gosto também. Na verdade, eu nunca parei pra me questionar sobre isso. Sempre serviu, então. Eu gosto também, acho o Olho Tonto traduz literalmente Mad-Eye. Apesar da palavra mad poder ser traduzida de muitas formas. Pode ser louco, pode ser doido, pode ser maluco, pode ser muitas coisas. Então, pra mim, qualquer uma dessas palavras ficaria literalmente traduzido de forma correta pra mim. Eu acho que a função do apelido dele ser Mad-Eye, Moody em inglês, quer dizer, é que a gente não sabe se o Mad tá associado ao Moody ou está associado ao olho, e aí a gente meio que é levado a acreditar nessa descrição dele aí, meio enviesada de que ele é maluco. Em português, eu acho que isso se perde porque tá claramente ligado ao olho tonto, né? Porque não tem a tradução de moody. Não passa o mesmo sentido no português. Então perde aí, né? O teor de ser o olho ou ser a personalidade. Sim, porque moody em inglês pode ser traduzido pra aquela pessoa carrancuda, sabe? Temperamento. Pessoa que tá sempre brava. Então eu acho que tem esse ponto negativo que pode ser interessante de analisar, mas eu acho que não é tão problemático. Acho que não muda muito a narrativa. Acho que é só um artifício que se perdeu, mas que não tem tanta importância. Olho tonto, ranzinza, assim. Então, mas é que pra português não daria certo, né? Teria que ser o maluco do olho ranzinza. Ia Sei lá. ficar... e aí não ia aparecer um nome, ia aparecer um apelido mesmo, sendo que Mad Eye, ainda, mesmo que seja um apelido, ainda tem um teorzinho ali de nome, né? Parece. Tipo, a gente se acostumou a chamar desse jeito. E não de Alastor. Rubio. Gente, nessa conversa a gente tem a introdução desse novo modo de comunicação, que é enfiar a cabeça na lareira com o pó de flu. Uma coisa que vai dar muito pano pra manga no final de Ordem da Fênix. Foreshadow, aí, olha aí, vem aí. Vem aí. Ainda bem que Atenção. Ainda bem que tem isso, né? Não precisa ficar falando falando por cartas. Se o Harry já soubesse dessa informação, inclusive teria usado conselhos há muito tempo, porque ele tá na agonia, que a Edviges não volta durante o capítulo inteiro, ele tá agoniado, coitado. Ah, mas o Sirius não teria como fazer isso. Ele não tem acesso à lareira. Mas Você não dá. Tem que ser uma lareira, não pode ser uma fogueira. Poxa. Acho que não. Tanto que quando o Sirius vai fazer isso, ele invade uma casa, né? Eu queria dizer que, tal qual mostrado na minha introdução a este episódio, eu fiquei chocado, passado, que dá pra você comer nesse Skype de fogueiras. Eu fiquei... Não lembrava disso. Eu fiquei chocadíssimo. A Molly fala, você quer uma comida, um biscoito, uma coisa? Aí ele abre a boca Ainda lá. dá uma torrada na boca dele. Quero sim. Eu quero ir comer um Assim. biscoito. Eu amei. Com um biscoito. Então vamos aproveitar que a gente falou da Senhora Weasley e falar da família Buscapé. Durante os preparativos para a ida de King's Cross, temos os últimos vislumbres da dinâmica familiar dos Weasley. E aí, eu fiquei pensando
que essa família É muito unida. é muito unida e muito oriçada. E aí, quando todos eles vão pra escola, o Arthur e a Molly devem se sentir tão sozinhos, né? Que eu acho que eles são muito apegados aos filhos, tadinhos. Eu imagino aquela casa, uma festa que virou um enterro. Não, pra Molly, então, A Molly pior, deve porque o Arthur vai sentir- trabalhar. É. A Molly deve sentir uma falta tremenda, coitada. Mas, gente, será que ela não fica feliz? Eu acho que ela fica feliz. Andando pelada, lá o ano inteiro. Ai, gente, isso é uma visão que a gente tem, mas que, tipo, por alguns dias ela deve ficar feliz, outros não. É. Sim, ela deve passar os primeiros dias com um pouco de estranhamento. Depois ela passa uns dias feliz andando pelada. Depois ela começa a ficar com saudades e fica até o fim do Do ano semestre. letivo. E aí as crianças ficam um dia em casa, ela já quer mandar embora. Muita emoção. Mas é sempre assim, né? Mas imagina, gente, deve ser ótimo você poder acordar 11 horas, sabe? Ela não Duvido pode que fazer ela isso quando faz as crianças isso. estão ali. Ah, mas a Molly é do tipo que acorda pra fazer o café da manhã do marido, então ela vai continuar acordando cedo. Porque o Arthur tem que ir trabalhar cedo, e aí ela vai Ai. acordar bem cedo pra fazer o café dele. Bem patriarcal, né? Ah, eu acho que a mulher nasceu pra isso. Foi uma piada. Nesse bololô todo aí, eles estão sempre muito atrasados pra ir pra Hogwarts, né? Uhum. E o senhor Weasley tenta novamente emprestar os carros do ministério. Porém, o plot twist que ele não esperava é que não rolou. É porque tá um caos, né? Eu acho É. que o Ministério tá tentando fazer menos coisas possíveis Uhum. fora do Fora expediente. que ele não tá com essa bola toda lá no É, ministério, né? Depois Porque a que Rita É. Skeeter escreveu merda dele, então Vazou um tweet dele, né? a vazou. Rita repulsa. A Rita repulsa. Mas a supermamãe, senhora Weasley, arranjou um jeito de contratar táxis. Ela foi lá no correio do vilarejo vizinho, que é o Water St. Catchpole, que é um vilarejo inventado pela Rowling, mas que os fãs já descobriram que ele é baseado num vilarejo real, que é o Water St. Mary, e com isso a gente sabe onde mais ou menos fica a toca. Vou visitar. Você quer informações? Aqui temos. E aí ela usou o telefone deles lá pra poder pedir os táxis, né? Isso. Provando que, da outra vez que a senhora Weasley usou o telefone na série, que foi, eu não lembro que momento que foi, ela não usou em casa, né? Ela deve ter feito uma coisa parecida com essa. Isso. Mas temos aqui, nesse trecho do texto, um Arrelia. Um Arrelia que pode ser também um Arre rouco, né? Porque a revisão deveria ter pegado esse erro. Uhum. Que é o quê? Na edição em inglês tá escrito isso que eu acabei de falar, né? Que ela foi lá na agência de correios e telefonou para a agência de táxi para pedir os táxis. Na edição em português, a Lia se confundiu e colocou que ela telefonou para a agência de correios, da onde a gente não sabe, né? Da casa dela, tá vendo? Usando que telefone, né? E pediu pro correio mandar os táxis. Ou seja, não faz sentido nenhum. Eu amo. Então, vamos adicionar mais um erro aí da tradução pra gente consertar na nossa edição da Casa Elefante. Eu prefiro, inclusive, essa versão. Essa versão que não faz sentido. É engraçado. Bom, gente, mas os motoristas dos táxis chegam e não ficam nada felizes com o prospecto de uma viagem de mais de 3 horas, porque eu fui pesquisar, tá? No Google Maps. Olha só. Com o caos encarnado que vai dentro dos carros. Nossa, sim. É gato arranhando, coruja piando, fogo explodindo, E o pintinho motorista fio. berrando, biela batendo e etc. Ah, eu acho muito divertido o taxista vendo as crianças doidas levando coruja. pra Eu acho que por escola. mais que eu não tenha a birra que o Igor tem dos gêmeos, essa viagem deve ter sido um inferno. Com os gêmeos apertados no mesmo lugar que eu, enchendo o saco, gritando, me dando... Cheiro de cocô de passarinho. Me dando peteleco, explodindo. Inclusive, eles explodem foguinho da mala deles. Nossa, que pesadelo. Bom, mas depois do caos, eles finalmente chegam lá à plataforma, né? E antes de embarcar, os Weasley mais velhos, todos dão spoiler do grande evento que o Percy falou no outro capítulo, que vai acontecer em Hogwarts. E o trio fala também sobre as outras escolas de magia. E mais um vem aí. Uhum. Por quê? Mas o que acontece aí? Uma coisa que é meio... não acontece sempre,
que o Gui também tá lá com eles, o Carlinhos está lá com eles. E daí o Gui fala que ele queria estar em Hogwarts esse ano, o Carlinhos fala que talvez eles se encontrem lá, que é muito, tipo, estranho, porque o Carlinhos mal aparece na série inteira e quando, tipo, apareceu agora e já vai aparecer, como assim você vai estar em Hogwarts? Vai fazer o que lá? E a senhora Weasley dá a entender que ela sabe detalhes do que vai acontecer, né? Não, sim, todos eles com certeza sabem. E todo mundo, tipo, o quê? O que vai rolar? Eles todos querendo deixar o Dumbledore ter o grande momento dele, né, de surpresa. Inclusive, Acho deixa eu trazer aqui. Vai acontecer em instantes, então por isso já vou puxar aqui. Vem aí. Que pouquíssimo tempo depois eles já estão no trem, aí vem o Draco pentelhar eles. Porque o Draco também sabe da informação, né? E aí fica, vem aí em Hogwarts, vocês não sabem? Se você não sabe, Weasley, é porque o seu pai não tem nenhuma importância no ministério e não vão contar esse tipo de coisa pra ele. Mas, então, cala a boca, Malfoy, porque a família inteira do Rony tá sabendo. Não. E a família inteira do Rony sabe mais do que o Lúcio. Exato. Porque o o Carlinhos... Lúcio não sabe que os menores de idade não vão poder participar. Ou, pelo menos, ele não contou isso pro Draco. Mas a senhora Weasley sabe, porque é disso que ela tá falando, que ela tá feliz que mudaram as regras. Porque o Draco fica falando, Rony, você vai querer entrar? O Harry vai, né? Porque ele gosta de chamar atenção, não sei o quê. Eu acho que o Sr. Weasley, na realidade, ele sabe muito mais do que o Lúcio, porque ele é uma pessoa querida, meu amor. E pessoas queridas sabem, entram em dinâmicas e entram em amizades e tem colegas em todos os departamentos, enquanto que o narizinho em pé do Sr. Lúcio Malfoy só deve ligar pros chefe de gabinete, que não fala nada pra ninguém, só coisinhas básicas. E eles sabem que o Lúcio é boca de sacola, então eles não vão contar detalhes. Exatamente. Ai, gente, e esse capítulo novamente... Gente, vocês vão ter que aguentar, gente, até o Enigma do Príncipe sem ter empatia com o Draco Malfoy, porque não dá. Ele é insuportável. Os ouvintes têm? Ouvintes vocês têm? Então, amigo, nós temos muitos ouvintes, né? Então, provavelmente a chance de ter algum Draker... é alta. Meu Deus. Mas a redenção do Draco só vem em Enigma do Príncipe. Até lá, vocês vão ter que aguentar a gente xingando ele. Porque, além dele ser insuportável, ele é um péssimo bully. A gente já falou isso aqui várias vezes. Ai, olha. Mas aqui, gente, não. Eu queria só fazer um comentário em cima do comentário do Igor, que para o fã parece que para o Potterhead, você deixar uma garrafa de água cair no chão e secar o líquido que você derramou é uma redenção. Porque a pessoa faz o diabo na vida de todo mundo, aí ela fez um carinho em alguém, nossa, se redimiu toda. Eu não acho que o Draco se redimiu, mas enfim, a gente conversa mais sobre isso quando chegar lá. Não, vamos falar disso agora porque você me engatilhou. Redenção não quer dizer que a pessoa, que todos os erros dela estão justificados. Redenção significa que os erros delas estão explicados. Entendeu? Ai, mas eu sinto uma vibe no mundo Potterhead de que não é isso. Então, existe essa confusão. Tem gente que interpreta a redenção como todos os erros estão justificados. Perdão. Tanto que tem um monte como de gente... perdão, como perdão. Tanto que tem um monte de gente que fica puto porque a gente gosta da redenção do Snape. A gente não tá querendo dizer que o Snape nunca errou. Eu, por exemplo, e a Larissa, então. A gente não tá querendo dizer que o Snape nunca errou, que foi justo ele ter querido matar o Trevor. A gente não tá falando isso. Nós estamos dizendo que Snape foi justo e paciente como era Jesus. A gente tá falando que o arco de redenção dele é bem feito porque ele consegue explicar e dar os motivos para o Snape ser dessa forma que ele é na série. E não justificar, tornar justo o que não tem como ser justo, porque não é justo e a gente sabe que não é justo. Mas, amigo, eu acho que na cultura pop, de um modo geral, eu acho que tem esse consenso, assim, de que redenção é o personagem fazer coisas que vão se sobressair aos erros dele. E aí, tipo, você errou, mas você fez essas coisas tão nobres que a gente vai agora fingir que os seus erros nunca aconteceram. Não, tá, tudo bem.
Mas ainda assim existe a interpretação original, que é essa do arco de redenção ser somente uma explicação e não um perdão. Mas a gente vai ter que lidar sempre com essa distorção de compreensão. Sim, sim. Acho que vale a gente sempre falar esse adendo, né? Essa ressalva. Sim. Mas é isso. Inclusive lá no nosso glossário, tá escrito exatamente o que eu falei. Que é um arco que explica os motivos e as ações dos personagens. Não justifica. Eu acho que se a gente tomar isso como regra, a gente tem uma conversa mais saudável sempre. É verdade, é verdade. Eu concordo. Eu acho que sempre que a gente for falar de redenção, é bom a gente dar essa ressalva. Porque o tanto de vezes que eu escutei, quando falam do Snape, por exemplo, o tanto de vezes que eu escutei alguém falar: ai, gente, é muito legal o Snape, né? No final ele era bonzinho o tempo todo. E eu fiquei, amado? Como assim? Amada. Então, mas isso é exatamente o oposto do que a gente quer fazer aqui, né? Que é uma leitura rasa. A gente aqui quer fazer uma leitura profunda. E com leituras profundas não tem como a gente ter conclusões fáceis, assim, né? Conclusões de segundos. Ele era bom o tempo todo. Não é tweets, a gente não tá aqui pra twittar. O Twitter tá lá, eu twito o que eu quero. Dumbledore nunca errou e tal. Mas aqui no podcast a gente tem a paciência, tá conversando pra poder desenrolar os nossos argumentos e falar sobre os arcos de redenção que são complexos, que não dá pra resumir em 2 linhas. Mas enfim, Draco, vai tomar no cu. Por enquanto. Tá vendo o que você fez, Draco? Você tá feliz? Mas, gente, o Draco não é completamente inútil. Lá na história ele é. Mas aqui pra gente não. Porque ele traz informações sobre Durmstrang. E se não fosse ele, a Hermione não traria, porque os meninos nunca estão interessados em informação nenhuma, né? Então ele diz que o pai dele se interessou em mandar ele para Durmstrang, no lugar de Hogwarts, quando ele fez 11 anos, né? E que ele conhece o diretor, ou seja, mais um dono de gabinete que o Lúcio conhece, né? E ele diz também que o Lúcio não gosta do Dumbledore e por isso ele ia mandar ele pra lá. Tem a informação, né, de que Durmstrang é muito focada na arte das trevas. Eu fiquei, gente, mas como isso é possível? Então, mas será que a gente vai confiar no que o Draco tá falando? No Draco a gente não sabe, né? Mas amigo, ele fala não como... A fala dele é do tipo, ai, queria tanto ir pra lá, porque eles não ensinam as coisas toscas que a gente aprende em defesa. Eles ensinam realmente a arte das trevas. É como se fosse uma admiração, não como se fosse tipo um deboche ou qualquer coisa. Então eu achei meio verossímil a fala dele, eu acreditei. Mas ele é super influenciado pelo pai, né? O que ele fala é: Durmstrang tem uma política muito mais certa, aí juízo de valor dele, do que Hogwarts com relação às artes das trevas. Os alunos de lá até aprendem essa matéria. Não é só essas bobagens, mais um juízo de valor de defesa que a gente aprende. Ou seja, eu acho que não tem problema estudar artes das trevas. Eu acho que o problema é usar artes das trevas para fazer magia das trevas. Agora, estudar, eu acho que não tem problema. E aí a Hermione, ela fala que eles têm um currículo que foca e enfatiza as artes das trevas. Mas aí também pode ser que tenha a ver com a cultura do lugar onde Durmstrang fica. Mas eu achei... E aí eu acho... eu entendo. Mas eu achei meio bizarro a escola, mesmo assim, eu achei meio bizarro a escola. Sim, é meio obscura, né? É porque claramente é uma coisa que não é... que é tabu no mundo bruxo, porque, né, a arte das trevas, e aí a escola... Tipo, uma escola é defesa contra as artes das trevas, enquanto a outra é arte das trevas. Tipo, venham estudar a arte das trevas. Então, mas no caso, na aula de defesa contra as artes das trevas, eles estudam a arte das trevas, né? Querendo ou não. Mas só pelo... Eu acho que, na verdade, deve só mostrar como... Tipo, não acho que em Durmstrang eles ensinem a usar a magia das trevas. O que eu acho é que eles devem apresentar as coisas. Só que em Hogwarts eles apresentam e mostram como se defender. E pode ser também que eu pensei aqui nesse exato momento, posso estar viajando? Posso. Que esteja muito atrelada essa opinião às pessoas que vieram de lá, né? Porque Hogwarts é o Dumbledore e Durmstrang é o Grindelwald.
E o símbolo do Grindelwald, da suástica do Grindelwald, Exatamente. tá cravada na parede e tal, né? Tem toda uma mística. E acho que não é todo mundo que conhece realmente a escola, né? Mas é interessante que vai mostrar agora Durmstrang e Bulbatons, que você acha que é uma informação gratuita da Hermione, Eu li mas nada Hogwarts. vem de graça, né? Porque ela leu em Durmstrang uma história. E anos depois a Rowling vem dizer que tem mais escolas ainda, olha só. Eu fico... Ai, pausa na pauta, só pra eu reclamar que eu fico pistola que a gente ainda não sabe todas as escolas. É isso mesmo que eu queria Eu reclamar. acho que todas as escolas deviam participar desse torneio. Não, mas isso é uma tradição ali da Europa, né? Não, mas eu falei que eu queria, não. Ué, mas pode ser que a Castelo Bruxo, a Marrotocoro e outra que fique perto Ilvermorny. tem alguma dessas tradições também. Torneio bibruxo. Só as bi. Torneio Torneio- inter-mágico. Interclasses. Torneio Ásia-Americano. Ai, lacrei. Meu sonho. Mas a Hermione diz que há uma rivalidade tradicional entre as duas escolas, né? E será que é por causa do torneio Tribruxo? Ou será que a rivalidade é porque uma é cor-de-rosa e a outra é obscura? Ou será que... o quê? Pode ser por causa dos outros torneios, eu acho. Eu acho interessante que o nome de uma é Belas Varinhas, assim, bem gay mesmo. E a outra é Trovão na Montanha, sei lá como que E é. Bielas Verinhas. Eu queria ser da escola Bielas Verinhas. Qual escola você iria, velho? Bielas Verinhas. Gente, vamos só... Sempre bom reforçar aqui que essas não são escolas, tipo... Belas Verinhas não é uma escola de meninas, não é uma escola para bruxas. É verdade. Vamos só ressaltar Tirem aqui. o filme da cabeça de vocês. Continua assistindo o filme, mas só saibam dos detalhes. Ah, eu não acho que devia continuar. Não. Eu acho que a gente também tem a informação nessa hora de que quando eles estão falando sobre as escolas e não sei o que, e aí surge a questão de como esconder essas escolas e tal, porque o Harry fica perguntando como que... Porque ninguém sabe a localização, a Hermione comenta. Ninguém sabe a localização de Bulbatons e de Durmstrang. E aí ele fica, ué, como não? E aí ela fala, queridas, são escondidas, tem feitiços de proteção, não sei o quê. E aí a gente tem a informação de que Hogwarts também é protegida. E é protegida dos trouxas. Então é dito pra gente que se um trouxa olhar, só o que ele vai ver é uma velha ruína embolorada. Com um letreiro na entrada escrito, perigo, não entre, arriscado. Tem uma escola de magia aqui. Mentira. Perigo. Gente, Perigo. Eu sabe o queria... que eu acho? O que é? Eu acho que os alunos de Hogwarts, eles deviam saber essas histórias, sabia? Tipo, Claro que devia, gente. O Harry aí tá interessado pra saber as coisas do Durmstrang. Por que ele não vai lá ler o livro que a Hermione leu? Pois é, folgado. não Ai, é nem só isso. Eu acho que em Hogwarts eles deviam ensinar essas paradas também, porque é importante. Devia ter uma... Amiga, tem uma... a matéria. Ah, tem. Eu ia falar isso agora. Devia ter uma matéria Eu não Hogwarts, sei, não. uma história, né? Ué, a história da magia, eles devem aprender tudo isso. Só que o Só que eles são burros. professor é Um saco. É boring É. e eles não O querem. professor não ajuda, amiga. Ah, gente, mas isso é muito verossímil, vai. Na nossa realidade também. Sim, Se o professor de história for chato, ninguém quer saber de Cristóvão Colombo. Sim. É verdade. É. Mas mais pra frente todo mundo vai querer saber do Covid, eu tenho certeza. Isso fez eu lembrar que o capítulo começa com dizendo que as crianças estão tristes pelo fim das férias. Aí alguém comentou lá, ai, como é que pode ficar triste de voltar pra Hogwarts? Mas é tipo assim, é um vislumbre pra gente, né? Que somos um bando de trouxa. E pra eles é uma coisa... Pra eles é tipo, vamos ter que voltar pra Hogwarts, é só uma escola, vamos ter que estudar. Então, tipo, eles não se interessam muito pela história da escola, sei lá. Não mesmo. Mas eu acho interessante que o Harry é a primeira vez que ele tem esse sentimento, né? De tipo, ai, que pena, eu vou pra escola. Porque justamente ele tá há semanas ali nos Weasley, né? Ele acha fofo isso. Ele tava se sentindo bem fora de Hogwarts, né? Sendo que antes ele não sentia. Aham. Só comentando sobre esse fato, então, de Hogwarts parecer ruínas,
que eu queria... A gente tem, né, em Crimes de Grindelwald, temos o Jacob junto com a Patota no final do filme, naquela ponte que a Warner criou do nada, que é uma ponte enorme para você acessar Hogwarts, que essa ponte não existe, mas enfim. E aí... E aí eu achei legal porque ele tá perdido, né? Tá todo mundo olhando pra Hogwarts, lá no fundo dá pra ver o Jacob olhando pro nada, assim, ele tá, o que a gente tá fazendo aqui, gente? Tem, amigo. Não reparei nisso. Nunca reparei. Ele tá todo mundo olhando pro Newt andando na ponte em direção ao Dumbledore, e aí ele tá, tipo, com um olhar muito perdido, assim, olhando pra uma direção aleatória. Eu vou procurar. É legal. Ia ser legal se a gente tivesse a visão dele, né, por um segundo, mas enfim. Então, mas sabe que eu acho que não é possível que esse feitiço ele seja tão autoritário, porque, por exemplo, na formatura dos alunos, os pais dos alunos nascidos trouxas não conseguem ir em Hogwarts? Como que fica? Tem uma formatura, amigo. Deve ter, né? Deveria, né? Na fanfic tem, eu quero que tenha. Mas aí eles alugam um salão. Sei lá. Não, mas por exemplo, no livro que vem, o Arthur é atacado e a família do Rony vai lá na escola. E, inclusive, nesse livro também a Molly vai, né? Pra ver o torneio. Então... E se a família da Hermione fosse atacada? E se a Hermione fosse atacada? A família dela não ia poder visitar ela? Então. Eu acho que deve ter algum tipo de... Tipo, se você tem alguma associação com alguém mágico, esse feitiço não funciona. Eu preciso comentar um negócio que não tá na pauta. Tá bom. Que nessa cena, quando eles estão conversando e tal, acabou o assunto, aí tem a narração, né? Falando que cada um ficou fazendo até chegar em Hogwarts. Aí fala que a Hermionda estava treinando um certo feitiço convocatório. Que é a segunda vez que a gente vê ele por aí, hein? Não sei por quê. Atenção. Será? Vem aí. Será que mais um vem aí. Outra coisa, então, que eu vou comentar que também não tá na pauta é que, no começo do capítulo, a narração diz que o Harry está com calça jeans e camiseta e que ele vai se trocar e colocar as vestes durante a viagem no trem. Provando que os alunos ficam de cueca embaixo da veste. Pelados. Sim. Tipo um vestido. Porque eu acho que foi no episódio da Marca Negra, a Larissa questionou assim, por que quando fazem o Levicorpus no Snape aparece a cueca dele, né? E é por causa disso mesmo, porque por baixo eles usam uma capa que é uma peça única, né? Que é fechada na frente, pelo jeito. Uma capa preta, de acordo com a descrição do livro. Que é tipo uma peça única, tipo aquelas roupas da McGonagall no filme. Então, por baixo daquilo, acho que não se usa nada mesmo. Credo, eu me senti exposto num nível que não dá pra dizer. Mas deve ser uma liberdade, né? Não deve sentir exposto, não. Ai, Deus me livre. Eu não gosto deles terem colocado roupa social no uniforme dos filmes. Mas eu gosto muito, eu acho bonito os uniformes dos filmes. Só acho que não deveria estar ali no Harry Potter. Roupa social? Como assim? Calça social. Tipo calça social, tá. Coletinho. Você queria os personagens, os atores pelados, né? Não, eu queria que fosse uma coisa baseada no livro, uma capa preta, mesmo que tivesse algum frufru. Mas agora, então, vamos para o momento de tristeza, de solidão, de crying. O nosso momento, Avada Kedavra! Começando pelo Daniel Honório. Amigo, o meu momento Avada vai para o fato, é um fato, de que esse capítulo... Eu sinto que ele é um capítulo muito de passagem, assim. Eu fiquei... esse capítulo só promete as coisas, não tem um chance nesse capítulo. Tudo bem que tem informações muito valiosas. Eu entendo. É só que não tem um chance. Eu acho que essa falta de um chance que eu senti talvez esteja muito embasada no capítulo do Expresso de Hogwarts do livro anterior, que acontece aquele bafafá todo dentro do trem, né? E agora pronto, quero que todo capítulo de trem tenha uma coisa maluca e não pode ser uma viagem normal. Então, assim, é isso. E você, Nai? O meu vai para o Draco Malfoy, porque... eu odeio ele.
sério. Gente, ele é uma chato, pessoa né? Ele é insuportável. muito Eu acho chato. que se eu vivesse na época dele, assim, na escola dele, eu não ia aguentar ele. Eu ia querer socar ele, isso sim. Ai, Dar ia ser tudo. na cara dele e Dá uma falar, você não sabe rasteira. de nada, seu merdinha. Sai daqui. Seu merdinho. Ninguém gosta de Merdinha. você. Só tão com você porque você tem dinheiro. Vai lamber sabão. Vai lamber sabão. O meu Avada Kedavra eu procurei bastante, mas não consegui encontrar nada além de Draco Malfoy. É Pra dar uma insuportável. Avada Kedavra. Será se me copiou? Então, gente, eu vou, só pra ser um pouco diferente da Nayara, eu vou dar uma Avada no Lúcio também. Vou dar uma Avada pra família Malfoy. Nos Malfoy. É, porque, não, gente, não. Ele acha que sabe tudo, mas tem uma coisa que ele não sabe, que os Weasley sabem. Ele acha que os Weasley não sabem de nada, mas os Weasley sabem mais do que ele. Pois é. Vai se fuder. Burguesinho maldito, fedorento. Lambedor de sabão. Então tá, gente, vamos aliviar nosso coração agora no momento que a gente fala sobre felicidade, sobre momentos legais, sobre momentos de alegria, sobre momentos de euforia, sobre momentos de regozijo. Meu Deus. No nosso momento, Expecto Patronum. Começando agora com Nayara Serviçuco. O meu patrono vai pro capítulo em si, porque ele é cheio de mistério, de coisas que vão acontecer. Todo mundo fica soltando uns spoilerzinhos assim, ó. Amiga. Fica atento nisso, fica atento naquilo. E assim, quando eu tava lendo a primeira vez, eu lembro de ficar muito na curiosidade do que tava acontecendo, o que vai acontecer, por que vocês estão falando isso? Me conta, por favor. Sim. E é isso, eu gosto do mistério. Então seu patrono, ele tá defendendo o capítulo do Daniel que jogou uma vada, é isso? É. O problema é dele. Eu lambi sabão. E o seu, Danny? Eu gosto que o Carlinhos fala, vem aí, vocês vão me ver de novo. E eu acho que quanto mais a gente vê o Carlinhos, mais legal fica as coisas, que eu gosto dele. Então, o meu espectro vai pra... Vem mais Carlinhos por aí. O meu Expecto Patrono é um momento que a Nayara ficou chocada, mas que eu amei, que é o Rony falando que o Draco deveria mesmo ter ido pra Durmstrang, porque lá deve ser mais fácil de jogar ele do penhasco e fingir que foi um acidente. Gente, é E pesado. ele completa falando, pena que a mãe dele gosta dele. Querendo dizer assim, que se a mãe dele não gostasse dele, até ela ia querer jogar ia ele fazer do o mesmo. penhasco. Eu amo. Mas, gente, vocês conseguem imaginar o Draco em Durmstrang? Eu acho que ele ia sofrer bullying. É, também gente, acho. Porque ele ele acha... não tem muito assim. Ele acha que ele é peixe Sim. grande, mas no mar não consegue. É, No mar ele é um goldfish. Sim. Mas, gente, eu acho que a gente precisa fazer uma menção honrosa aqui, porque os únicos fãs de Harry Potter Musical estão gravando esse episódio. A Pick Farts, né? E o sim. diretor Rumble Roar. Eu amo. Welcome. O meu pai queria me colocar em Pig Farts esse ano. Gente, Pig Fique Farts em Marte. é uma escola Fica de em Marte. magia que fica em Marte, cujo diretor é um leão que se chama Rumble Roar. E é isso. Essa é a piada. Assistam a Harry Potter É Musical. oficial. É verdade. Assistem a Harry Potter Musical, é muito bom. Pig Farts. Mas eu também queria dar outro patrono extra, a história do Moody, porque eu acho que é muito interessante. É mais uma coisa meio adulta, assim, de livro de mistério, que eu gostei muito. Assim, do nada começa a acontecer um negócio urgente, Ai, um sim. ataque na casa do cara e tal. Acho muito legal isso. Gente, eu estou vendo lá no horizonte as luzes do castelo. Então, enquanto a gente vai nessas carruagens sem cavalos, ou será que tem cavalo? Na direção das luzes, vocês podem se preparar aí para o próximo capítulo, O Torneio Tribruxo. Tchau! Tchau. Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção.
O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.